O adiamento dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, jornalista Beto Almeida, acaba sendo frustrante para os aliados do presidente Jair Bolsonaro no Ceará, que esperavam essa decisão que os favorecesse na coleta de assinaturas digitais para a criação do partido Aliança pelo Brasil. Uma semana a menos, uma semana a mais, ou melhor, uma semana a mais, 2 semanas a mais, podem fazer diferença no tempo que os novos organizadores desse partido precisam para colocar em prática, para transformar em realidade o Aliança pelo Brasil. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Zanô, eu acho que o TSE, que foi criado exatamente como uma justiça específica para esses casos eleitorais, é tido como uma justiça mais ágil, balela. Isso daí, Luciano, desde o ano passado que vem tramitando. Esse processo aí do pedido da assinatura, do reconhecimento da assinatura digital para a criação de novos partidos políticos, não é uma coisa que surgiu apenas agora, depois da questão do Aliança pelo Brasil, esse novo partido do presidente Bolsonaro. O TSE tem que se decidir. Essa história de ficar empurrando com a barriga, qual é a dificuldade que existe? Na realidade, existe uma dificuldade, Zenu. A questão toda é: vai realmente facilitar a coleta? Vai. Mas diga-se de passagem, muita gente fica se perguntando, se eu apoio lá, se eu assino, por exemplo, uma proposta dessa, por meio apenas na internet, eu vou lá, dou a minha assinatura digital, qual é a garantia de que eu não sou um fake? De que eu não sou apenas um robô? De que eu não sou uma pessoa que não existe, por exemplo, um eleitor que não existe? Ou que eu não estou duplicando a minha assinatura, criando uma outra e tal? Cada assinatura dessa que for coletada pela internet, ela tem que ter a certificação digital, que é um processo que é autorizado pela Receita Federal. Ou seja, na realidade, o processo não é tão simples como muita gente pensa, que é apenas colocar o nome lá numa coleta de assinatura digital e ok. Não, o eleitor que está colocando a sua assinatura tem que ter essa certificação. Então, mesmo assim, o processo é mais ágil, mas não é tão rápido como se imagina e nem livre de qualquer avaliação da validade dos dados que estão ali. Eu acho o seguinte, tudo caminha hoje, Zeno, para você fazer uso da tecnologia. Não dá para fugir disso. Eu acho que o TSE está empurrando com a barriga uma decisão que ele tinha, inclusive, a obrigação. Deveria ter adotado que já há muito deveria ter tempo. adotado. Exatamente. Não dá pra gente fugir. Tem certas coisas que a tecnologia chega. Se nós temos hoje o voto já dado hoje de forma eletrônica, se nós temos hoje, inclusive, a biometria sendo feita. Muita gente diz o seguinte, mas a biometria é exatamente isso. O temor do TSE, eu vi alguma leitura sobre isso, é de que, por exemplo, se liberar essa questão da assinatura digital, por exemplo, para a coleta de assinaturas, vai prejudicar a biometria. Eu não entendo o que uma coisa pode atrapalhar a outra. São duas coisas diferentes. 7h32. O nosso ouvinte internauta Flávio Maia, Beto Almeida, manda o seguinte recado: passe a informação correta, porque a assinatura eletrônica será conferida pela biometria junto ao cadastro do TSE de cada eleitor. O Flávio faz referência à notícia, ao comentário que tivemos aqui no Bate-Papo Político sobre a decisão do TSE em adiar a avaliação sobre uma consulta em relação à assinatura digital para a formação de um novo partido, no caso, a Aliança pelo Brasil. É o Flávio, né? Flávio Maia. Pronto, Flávio Maia. Na realidade é o seguinte, esse é o argumento que vem sendo utilizado por parte dos juízes do TSE. Só que você está esquecendo de um detalhe. A biometria, ela não é 100% ainda, ela não chegou ainda para todos os eleitores. Ele está indo, o TSE ainda está indo devagar. Tanto é que aqui em Fortaleza você está acompanhando, hoje nós temos mais de 450 mil eleitores de Fortaleza que não realizaram a sua biometria. Você imagine num país continental do tamanho do Brasil. Então, sim, onde tem a biometria, vai ser possível fazer o cotejamento, fazer a análise da assinatura. Mas acontece que você não dá para coletar a assinatura
apenas nos municípios onde já foi feita a biometria. Você faz em nível nacional. E é preciso, porque para criar um novo partido político, é preciso que você colete pelo menos no número X de estados. 491 mil assinaturas em pelo menos 9 estados da federação. Exatamente. Então o que acontece? Vai ser, infelizmente, ainda necessária essa certificação digital que é autorizada pela Receita Federal. Essa é a questão. É óbvio que o TSE alega que isso enfraquece o uso da biometria, a necessidade de se agilizar isso. Mas nem todo município fez. Eu estou ainda com você, Beto Almeida, nessa questão. O que tem a ver essa assinatura digital para a coleta dessas assinaturas na formação de um novo partido com o sistema de biometria? Não, do TSE. Cai dentro disso que o Flávio ele colocou aí. Quando o TSE alega isso, é porque é como se ele dissesse o seguinte, que esperar os 100% da biometria em todo o território nacional para se pensar em fazer essa análise. Essa é a questão. Mas acontece que isso já vem sendo analisado desde, o pedido pelo menos, aliás, foi dado entrada desde o ano passado. Qual era o custo do TSE já ter feito uma análise sobre isso? O que eu questiono aqui, na realidade, é a lentidão da Justiça Eleitoral para decidir uma questão tão séria como essa.